E agora é importante falar um pouquinho sobre os 3 tipos de plantas quando a gente fala sobre produção de carboidrato. Então nós temos plantas do tipo C3, plantas do tipo C4 e plantas do tipo CAN. Só faz sentido eu explicar isso se você acabou de ter essa aula e sabe o que é C3. Planta C3, o primeiro carboidrato que ela produz do ciclo de Calvin é o PGAL, de 3 carbonos. A maioria das plantas é assim, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que esta planta produz PGAL. Então, essa planta aqui, ela é C3, por exemplo. Beleza? A maioria das plantas são assim. C4. C4 vai acontecer com, não tem aqui? Gramíneas. Gramíneas. Por que gramínea? Gramínea, diferente de outras plantas, ela tem uma anatomia diferente da folha. A folha tem o que a gente chama de bainha do feixe. Existe um feixe vascular, xilema e floema, e existe uma coroa de células ao redor desse feixe, chamada de bainha do feixe. Você tem, deixa eu só passar rapidinho para mostrar e eu volto. Ó, você tem aqui, essa é uma estrutura típica de planta C3, onde você tem o mesófilo, que é a folha, o parênquima, chamado de parênquima clorofiliano, e aqui um feixe vascular, xilema e floema. Essa é típica estrutura de planta C4. Você tem o mesófilo, que são essas células mais clarinhas. Você tem uma coroa de células ao redor do feixe vascular, chamada de bainha do feixe, tá? Nesse caso aqui, gente, nós teremos uma separação espacial entre a produção do carboidrato chamado C3 com a produção do carboidrato chamado C4. Por que isso acontece? Pensa o seguinte, essa planta C3 não tem como estocar carbono, não tem. Então ela está com o estômago aberto, o carbono entra na forma de CO2 e já vai para o ciclo de Calvin, já vai fazer a produção do C3. Aí o que acontece? A planta ela tem uma decisão a tomar. Se ela abre estômago para pegar CO2, ela perde água por transpiração. Então, por exemplo, eu preciso abrir estômago para o CO2 entrar. Mas é aquela história, se você abrir a porta, tá? Para alguém entrar, às vezes o frio pode entrar também. Então você tem que ter uma decisão a fazer. Se a planta abre estômago para o CO2 entrar, a água pode escapar na forma de vapor. Se o dia está bem ameno, se é bem no início do dia, ela abre estômago, quase não transpira, quase não perde água. Mas se está no momento mais quente do dia, se ela abre estômago, ela perde muita água por transpiração. Então, geralmente as plantas C3, em alguns momentos do dia, elas fecham os estômagos para não se desidratar. E a planta C3, quando ela fecha o estômago, ela imediatamente para de fazer fotossíntese. Porque a planta C3, que é a maioria, não tem como guardar CO2. Não tem como estocar CO2, tá? Então, ó, estômago aberto, CO2 entra, vai para a fotossíntese e produz o carboidrato. Fechei o estômago porque eu estou desidratando demais. O CO2 para de entrar, para de fazer fotossíntese, parou na hora da fotossíntese. Acabou. Não tem fotossíntese enquanto o estômago estiver fechado. Aí ela passa toda a parte do dia mais quente sem fazer fotossíntese e abre o estômago geralmente no final do dia, pega mais CO2 e começa a fazer fotossíntese de novo. Essa é a C3. A planta C4 tem uma estratégia. Como ela tem aquela anatomia diferente que eu mostrei para vocês, com a bainha em volta do feixe vascular, ela consegue guardar o CO2. Poxa, como que ela guarda CO2? Ó, ela fixa CO2 no mesófilo. Mesófilos são aquelas células no meio da folha, tá? Em C4. O que é C4? É um carboidrato de 4 carbonos. Na maior parte dos casos é um carboidrato chamado de malato.
Malato. Então é como se você tivesse, por exemplo, um carboidrato de 3 carbonos, o CO2 entra pelo estômago e gruda nesse carboidrato, vira um C4, malato. Aí eu posso guardar. Eu guardo ele para usar mais tarde, ok? Então meu estômago está aberto, eu vou pegando CO2 e vou jogando para fazer fotossíntese e vou jogando para fazer C4. O CO2 que vai para a fotossíntese já vai produzir carbono, né, o carboidrato de C3, e o C4 vai sendo estocado, vai sendo guardado, ok? O que vai acontecer? Quando chegar na parte mais quente do dia, a planta fecha o estômago. A planta C3, ao fechar o estômago, para de fazer fotossíntese. A planta C4, quando ela fechou o estômago, ela deixou de captar CO2. Só que ela vai fazer o quê? Pegar o C4 que estava guardado, dos 4 carbonos, ela vai tirar um CO2, vai formar 3 aqui, e vai jogar esse CO2 na fotossíntese, e ela vai começar a fazer fotossíntese com o estômago fechado, tá? Então essa aqui, ó, vira C3 na bainha do feixe, liberando o CO2 com o estômago fechado. Liberando o CO2 com o estômago fechado, isso. Então fazendo fotossíntese com o estômago fechado. Fazendo fotossíntese com estômago fechado. Fantástico. Gramíneas, cana-de-açúcar, milho, grama, tá? São plantas muito resistentes ao calor, à insolação direta. Uma plantação de milho não tem problema quanto a isso, porque ela fecha o estômago e continua fazendo fotossíntese. Um gramado, um pasto, não tem problema com calor, porque ele fecha o estômago e continua fazendo fotossíntese. Cana-de-açúcar é a mesma coisa. São as monocotiledôneas. Gramíneas. Cana é grama, tá? Milho é grama, é da mesma família. E grama, capim, é grama, ok? Agora, e a cã? A cã significa metabolismo ácido das crassuláceas. Crassuláceas são folhas, plantas que têm folhas grossas, folhas espessas, tá? A diferença básica entre a C4 e a cã é que a C4, o armazenamento é espacial. Eu armazeno C4 na bainha, nas células do mesófilo e faço fotossíntese, eu libero o C3, né, o carbono, na bainha do feixe para fazer fotossíntese. Eu guardo em um lugar e uso no outro, tá? Já na planta cã, a separação é temporal. À noite, com o estômago aberto, eu vou pegando CO2 de noite. Não faz sentido para uma planta C3, gente, pegar CO2 à noite. Porque como a planta C3 não guarda CO2, ela já usa. Como não tem fotossíntese à noite, planta C3 não pega CO2 à noite. Tá? Por isso que geralmente à noite a planta está com o estômago fechado. A planta cã não, ela está com o estômago aberto à noite, pegando CO2 e guardando na forma de C4. Durante o dia está tão quente que ela nem abre o estômago. O dia amanheceu, ela já fecha o estômago. Aí ela vai pegando o C4 que estava armazenado à noite, quebrando, formando C3 e gás carbônico, e esse gás carbônico entra no ciclo de Calvin e faz mais C3. Tá? Então a separação é espacial. Quem é C4? Quem é cã? Cactos, bromélia e abacaxi. À noite, captam CO2, armazenam como C4. Durante o dia, fazem fotossíntese com o estômago fechado. Tá? Ficou confuso isso? Aqui acho que dá para entender. Então,
Então, ó, planta C3, o tipo de folha, planta C4, o tipo de folha, mesófilo e bainha, tá? Olha aqui, o CO2 entra pelo estômato, vai para a célula do mesófilo, tá? Onde ele é guardado na forma de ácido málico, ok? O malato C4. Depois ele vai para a célula da bainha. O ácido málico, que é C4, libera um carbono e de C4 ele vira ácido pirúvico ou piruvato, que é C3, tá? Nesse caso, o CO2 entra no ciclo de Calvin e forma o PgAl. Esse C3, que é o piruvato, volta para a bainha, para o célula do mesófilo, pega mais um CO2 e vira ácido málico de novo. Então, num lugar ele guarda CO2, no outro ele usa o CO2 para fazer fotossíntese, tá? Agora aqui, ó. Peraí. Aqui é a planta CAN. À noite, o estômago está aberto. Na célula do mesófilo, você vai armazenar no vacúolo da célula na forma de C4, ácido málico, durante a noite. Durante o dia, o estômago fecha, esse ácido málico libera CO2, que vai para o ciclo de Calvin, e o piruvato vira amido, tá? De reserva. Aí, à noite, esse amido é quebrado, no caso, ele pode ser quebrado em piruvato de novo, que vai se ligar com o CO2 e vai se tornar ácido málico e vai ser estocado à noite de novo. Armazena à noite, consome de dia. Plantas CAN. Tá bom? Então tá. Aqui resumindo de novo. C3, o CO2 entra direto para o ciclo de Calvin e produz o carboidrato. C4, o CO2 é estocado na forma de C4 no mesófilo e o gás carbônico depois é usado na bainha do feixe para produzir o carboidrato. CAN, à noite você tem produção ou armazenamento de C4 e depois durante o dia a liberação de CO2 com o estômago fechado e a produção de glicose, tá? E para encerrar, falta só falar da fatores que influenciam na fotossíntese. Eu tenho alguns deles. O primeiro deles é concentração de CO2. Como que a concentração de CO2 influencia na fotossíntese? Pensa comigo. Se a planta tem CO2, matéria-prima para produzir glicose, quanto mais CO2 ela tiver, mais glicose ela vai produzir. Geralmente, pessoal, a concentração atmosférica de CO2 é 0,02%. Não vai mudar muita coisa de um dia para o outro, de uma semana para outra. A gente está falando até a questão do aquecimento global. O aquecimento global, ter mais CO2 na atmosfera beneficiaria as plantas? Não necessariamente, porque não tem como aumentar na vida real. Aumentar CO2 significa aumento de temperatura. Então, geralmente, o aquecimento global pode até, por um lado, beneficiar a planta por mais CO2 na atmosfera, mas vai aumentar a temperatura que vocês vão ver que não é tão vantajoso assim. Então, num ambiente controlado, pensa numa estufa, num ambiente controlado, com temperatura controlada, com luz controlada, o cara vai aumentando a taxa de CO2. Ó, então ele começa a aumentar, chega a 0,1, aumenta CO2, aumenta a fotossíntese. Aumenta CO2, aumenta a fotossíntese. Mas nesse momento aqui, ó, se eu aumento o CO2, a fotossíntese não responde. Essa porcentagem indica saturação da rubisco. Rubisco. Ou seja, aquelas enzimas que são responsáveis por pegar o CO2 e juntar com a RubP, elas estão todas cheias, saturadas, trabalhando. Não adianta dar mais CO2 para a planta que ela não consegue fazer mais fotossíntese. A partir de 0,2%, o que eu teria que fazer se eu quisesse aumentar a taxa fotossintética? Qual que é o meu fator limitante aqui? É a quantidade de rubisco. Então, se a planta quisesse fazer isso aqui, ó, subir a taxa de fotossíntese, a partir de 0,2% ela deveria investir na produção de mais rubisco. Tá? Antes, ela não fazia mais
fotossíntese porque não tinha mais CO2. Ah, se me desse mais CO2 eu faria mais fotossíntese. Então toma CO2, dá mais CO2 para ela. Aí chega no staff dela, não aguento mais fazer fotossíntese. Por quê? Porque a rubisco está cheia. Então se eu desse mais rubisco, ela faria mais fotossíntese. Tudo bem? Então não adianta aumentar nesse caso. Aí eu tenho aqui, ó, temperatura. Temperatura também pode ser um fator limitante, tá? Temperatura, se eu tiver, assim como a gente tem lá a nossa temperatura ótima, em torno de 36 graus e meio para as nossas enzimas trabalharem, a planta também tem. Então, se a temperatura é baixa, as enzimas trabalham menos, a fotossíntese tende a ser menor. Por exemplo, numa temperatura lá, uma floresta amazônica, uma floresta atlântica, onde a temperatura está 18 graus, 15 graus, as plantas têm menor taxa fotossintética. Conforme a temperatura vai aumentando, as plantas começam a responder com aumento de fotossíntese. Existe uma temperatura, não estou dizendo que para todas as plantas é de 35 graus, tá? Mas existe uma temperatura 25, 28, 30 graus, em que a taxa de fotossíntese é a maior possível. Agora, se você passar da temperatura ótima, pode ter uma queda da taxa de fotossíntese. Por quê? Porque isso vai promover uma desnaturação enzimática. A rubisco é uma enzima, ela pode ser desnaturada a uma temperatura elevada. Tá? Então, aquela história. Como que o exercício vai cobrar de você? Vai falar assim: à medida que se aumenta a temperatura, a fotossíntese aumenta a intensidade. Vai chegar um momento que o aumento da temperatura faz com que a fotossíntese diminua de intensidade. Por quê? Porque nessa temperatura elevada inicia o processo de desnaturação enzimática e a fotossíntese não vai ter o mesmo rendimento. Beleza? Outra coisa, fatores que influenciam na fotossíntese, aí eu tenho a luminosidade. Então, eu tenho duas coisas aqui, ó. Uma delas chama-se, cadê? O ponto de saturação luminosa. Ó, PSL ou PSF, que é o ponto de saturação luminosa ou fótica. Nesse ponto de saturação luminosa ou fótica, gente, é a taxa máxima de fotossíntese, taxa máxima de fotossíntese, onde as clorofilas estão saturadas. Por exemplo, seria aqui, ó. Esse ponto da linha verde seria o ponto de saturação luminosa. Essa intensidade luminosa aqui chegaria ou corresponderia ao PSL, ao ponto de saturação luminosa. Por quê? Veja, se eu tenho o ponto A taxa de fotossíntese está aqui. No ponto B, a taxa de fotossíntese aumentou. Se eu colocar aqui um ponto D, a taxa de fotossíntese aumentou. Aumentei a intensidade ponto C, ela está máxima. Se eu fizer um ponto E, ela continua máxima. Se eu fizer um F, aumentei mais a luz ainda, ela continua máxima. Por que aqui no começo, conforme aumentei a luz, a fotossíntese aumentou, mas a partir de ponto C ela não aumentou mais? Aqui faltava luz suficiente para as clorofilas trabalharem, excitarem e liberar elétrons. Aqui todas as clorofilas já estão saturadas, não adianta mais dar luz para essa planta que não vai aumentar a fotossíntese. O que eu teria que fazer aqui para aumentar a fotossíntese dela? Raciocine comigo. Produzir mais clorofila. Então, nesse ponto aqui, quem está limitando a fotossíntese é a quantidade de clorofila. Tá? Então, ela vai passar a produzir mais clorofila para fazer mais fotossíntese. Ok? Agora, o que esse gráfico nos mostra?
Isso é uma relação entre respiração e fotossíntese. Aí eu tenho o PCl ou PCF. S é de saturação. C é de compensação. É o ponto de compensação luminosa ou fótica. O que é isso? É a quantidade de luz necessária para que a fotossíntese compense a respiração. Tá? É a quantidade de luz necessária para a fotossíntese compensar a respiração. Certo? Então, o que significa, gente? A respiração é o que a planta gasta de energia. A fotossíntese é o que ela produz de alimento. Então, é como se fosse basicamente assim, de uma maneira bem grosseira. São as suas despesas e o seu salário. Tá? Você precisa ganhar mais do que você gasta. Então, no ponto a quantidade de luz faz isso de fotossíntese, que está abaixo do que você gasta. Então, no ponto A, a fotossíntese é menor que a respiração. Claro, se eu analisar momentos isolados do dia e da noite, de noite a planta está nesse ponto, está menos que isso, que ela não faz fotossíntese à noite. Então, à noite ela está gastando. Então, durante o dia, ela tem que fazer mais fotossíntese para compensar a noite. Então, é como se fosse uma média de 24 horas aqui. Tá? Isso é uma média de 24 horas. Se na média de 24 horas a planta ficar no ponto A, ela começa a entrar em declínio. Ou seja, se fosse um animal, gente, é como se ele começasse a emagrecer. Porque ele está gastando mais do que ele está comendo, ele está fazendo dieta. Um animal vai começar a perder peso, o animal vai começar a entrar em declínio. A planta começa a entrar em declínio. Ela não cresce mais, ela não libera mais flor, não libera mais fruta, ela começa a ficar aquela carinha de doente, tá? No ponto B, na média de 24 horas, se ela ficar no ponto B, eu atingi o ponto de compensação luminosa. Então quer dizer que minha fotossíntese é igual à minha respiração. Quer dizer que isso é bom ou não? Mais ou menos. Isso aqui é estável. É tipo assim, tudo que você ganha serve para pagar a conta. Não sobra um dinheirinho para você tomar um chopp no final de semana. Um dinheirinho para você ir no cinema. Não sobra para nada. Só paga, você só está trabalhando para viver. Né? Não é muito legal isso aqui. A planta não vai crescer, mas também não vai morrer. Ela não vai liberar flor, fruto, mas também não vai morrer. Ela vai ficar estagnada. Não é legal. Ela tem que passar, gente, uma média acima do PCF. Não precisa ficar no ponto C. Não precisa ficar no PSL dela. Mas se ela ficar acima do ponto B, ela já vai, a fotossíntese maior que a respiração, ela já vai crescer. Aí ela está desenvolvendo, aí ela cresce, aí ela emite fruto, ela emite flor primeiro, fruto, semente, ela se reproduz, ela é uma planta feliz. Né? Você olha para a cara dela e fala, nossa, que planta feliz. Até vontade de conversar com ela. Né? Aquelas flores bonitas, fruto e semente, enfim. Essa é o que a gente deseja para todas as plantas. Tá bom?